Olá, amigo do YouTube, aqui é o professor Vanderlei falando, desvendando o segredo da matemática. Nesse vídeo de hoje estou gravando um conteúdo de física relacionado à cinemática, né? Para os primeiros anos. O primeiro assunto aqui nós vamos falar sobre movimento retilíneo uniforme. É o famoso MRU, movimento retilíneo uniforme. O que é o movimento retilíneo uniforme? É o movimento que ocorre com velocidade constante em uma trajetória reta. Então, retilíneo vem de reta. Dessa forma, em intervalo de tempos iguais e o móvel percorre a mesma distância. Um exemplo de movimento retilíneo uniforme é quando estamos viajando em uma estrada plana e reta e a velocidade indica sempre a mesma velocidade, né? Então, com uma hora você andou 80 km, com 2 horas 160, com 3 horas 240, com 4 horas 320 e assim sucessivamente. A fórmula para você calcular a velocidade média do movimento retilíneo uniforme é essa aqui. Velocidade média vai ser a variação do espaço, que é o ΔS, dividido pelo tempo. Aí tem aqui, ó, Vm é a velocidade média, ΔS é a variação do espaço, né? Espaço é a distância percorrida. E o T é o intervalo de tempo, onde que ele pode aparecer também ΔT, ok? Alguns exercícios aqui para vocês entenderem a velocidade média. Temos aqui, ó, a distância entre a cidade de Triste e Alegre é de 300 km. Qual é a velocidade média de um carro que saiu de Triste e chegou em Alegre em 5 horas? Então ele gastou 5 horas. O que eu vou fazer para calcular a velocidade média? Vou pegar a variação do espaço dividido pelo tempo. O espaço, né? A variação do espaço é de 300 km, que é de uma cidade a outra. E o tempo que ele gastou foi 5. Então 300 dividido por 5 dá 60 km por hora, né? Isso foi a velocidade média. O segundo problema aqui, ó. Um ônibus parte às 15 horas de São Paulo com destino ao Rio de Janeiro. E previsão de chegar às 21 horas. Então ele sai 15 horas, a previsão de chegar às 21 horas. Calcula a velocidade média em metros por segundo dessa viagem que dista 450 km. Então ele vai sair 15, chegar a 21 e vai percorrer 450 km. Então utilizando a fórmula, o que eu vou fazer? 450 km menos 0 km, que é o ponto de partida é 0, quando ele chega ele andou 450, e a variação do tempo, ele vai chegar em 21 horas, mas ele saiu em 15 horas. Então eu vou pegar 450 menos 0 dá 450, 21 horas de chegada menos a de saída deu 6, e deu 75 km por hora. Isso é a velocidade média. Só que ele pediu metro por segundo. O que você vai fazer? Você vai pegar esse 75 km por hora, né? Vai pegar o 75 e dividir por 3,6. Por que 3,6? Né? Porque uma hora tem 3.600 segundos, né? Então você vai dividir isso por 60, que vai dar 3,6. Dividindo por 3,6 vai dar 20,83 metros por segundo. Toda vez que você tiver quilômetro por hora, para transformar em metro por segundo, que é o que ele pediu, você divide por 3,6, ok? A função horária da posição, né, é encontrada substituindo ΔS por S menos S em base zero, que é o espaço inicial, na equação da velocidade. Aí nós temos aqui, ó, velocidade é ΔS menos T, dividido por T, que é o espaço dividido pelo tempo. ΔS é o espaço final menos o espaço inicial, dividido por T. Aí nós isolamos aqui e encontramos, né, a função horária, que é quem? O espaço é igual ao espaço inicial mais a velocidade vezes o tempo, onde S é a posição, S
0 é a posição inicial, o v é a velocidade e o t de tempo. Vamos ver aqui um exemplo. Você tem aqui uma equação que define a função horária, né, do movimento do móvel. Então, vamos determinar a posição do móvel no instante inicial do movimento e essa posição depois de 50 segundos. No início, o que eu vou fazer? Eu vou só substituir no lugar do t ali, vou substituir o 0. Então, 3 vezes 0, 0, com mais 20, 20. Então, ó, ele já iniciou com 20 metros, né? Ele não iniciou de 0 metros, ele iniciou de 20 metros. Bom, depois de 50 segundos, o que vai acontecer? Vou pegar essa fórmula, né? Colocar aqui. No lugar do t, vou colocar o 50. Aí eu tenho 20 mais 3 vezes 50, que dá 150, com mais 20, 170. Por quê? Porque já inicia com 20, né? Ó, o inicial é 20. Aí o tempo é 50 segundos, vou multiplicar 3 vezes 50, 150, mais o início 170. Então, com 50 segundos, ele vai estar a 170 metros, a posição desse móvel. O gráfico, pessoal, do movimento retilíneo uniforme é a constante. O gráfico da velocidade em função ao tempo será apresentado por uma reta paralela ao eixo do tempo. Então, eu tenho aqui, ó, que a velocidade, aqui o tempo. Então, essa reta aqui paralela ao eixo do tempo é porque é constante, né? Com 0 segundo, né? Suponhamos que aqui está 10 metros, com 1 segundo, 10 metros, com 2 segundos, 10 metros, e assim sucessivamente. Isso aqui é uma constante. Então, o movimento retilíneo uniforme, o gráfico da velocidade em função do tempo, a função da posição é uma função do primeiro grau, logo seu reto será uma reta. Então, toda vez que isso for uma reta, né, eu tenho o que? Uma função do primeiro grau, e essa função é do gráfico, né, em função da velocidade, né, e o tempo. E aqui nós temos aqui a apresentação de mais dois gráficos. Quando ela está nessa posição, né, aumentando e vindo aqui, ó, da esquerda para a direita, eu tenho um movimento progressivo. E quando eu tenho aqui nessa posição, ó, vindo da direita para a esquerda, eu tenho um movimento retrógrado. Isso é o quê? Um movimento progressivo, né? É quando o sentido é da esquerda para a direita e vai aumentando. E o retrógrado é quando o sentido é da esquerda para a direita, né? Aí ele está aqui, ó, no quilômetro 0, foi para o quilômetro 100, né? Então foi aumentando, quilômetro 20, quilômetro 40, 60, 80 e 100. E aqui não, é o contrário, está no quilômetro 100 e foi para o quilômetro 0. Então foi diminuindo. 100, 80, 60, 40, 20 e 0. Então é o movimento retrógrado, ok? Bom, nós temos aqui fazer o cálculo através da representação gráfica. Como que eu faço esse cálculo? Eu tenho uma representação gráfica aqui, onde eu tenho o tempo e tenho o espaço. Bom, o espaço ele começou já com 5 metros e foi até o 15, né? E aqui eu tenho o quê? O tempo, que é 0, e começou com 5, e com 10 estava em 15. O que eu vou fazer? Eu vou fazer a velocidade, que é a variação do espaço dividido pela variação do tempo. Variação do espaço é o quê? É o tempo final menos inicial. Variação do tempo é o quê? É o tempo final menos o tempo inicial. Qual que é o espaço final? 15. Qual que é o inicial? 5, da onde ele saiu. 15 menos 5. O espaço final, 10. E o inicial, 0. Então, vou subtrair. 15 menos 5 dá 10. E 10 menos 0 dá 10. 10 dividido por 10 deu o quê? Vai dar 1 metro por segundo, né? Então, se você analisar, ele percorreu 10 em 10 segundos. Então, por isso dá 1 metro por segundo. Como que vai ficar representado esse gráfico, né? Aí eu vou substituir aqui, ó, pelo gráfico da posição, que é a posição, né? É igual à posição inicial mais a velocidade vezes o tempo. A posição é igual. Quem é a posição inicial? Onde ele iniciou, que é o 5. Então, coloca ali, ó, 5. Mais a velocidade que eu descobri, que é 1, vezes o tempo, que é t, né? Que eu estou procurando. Então, como é que vai ficar isso aqui, ó? 5 mais t. Então, se você analisar, vamos substituir aqui para ver. O tempo aqui é quanto, né? 10. Vamos substituir aqui, ó. 5 mais 10, 15. É o espaço, ó. Então, com 10 segundos, ele vai ter caminhado 15 metros. Para vocês não ter dúvida sobre isso aqui,
Vamos analisar isso aqui. Aqui eu coloquei vários tempos e vários espaços. Com 0 segundo, 0 metro. Com 2 segundos, 10 metros. Com 4 segundos, 20 metros. Com 6 segundos, 30 metros. Com 8 segundos, 40 metros. E com 10 segundos, 50 metros. E assim sucessivamente, né? Então, isso que é o movimento retilíneo uniforme. É uma reta, né? E no mesmo tempo, né? Ele vai andar a mesma quantidade. Então, vou pegar aqui, ó, velocidade, vou calcular, né? Que é a variação do tempo, vira variação do espaço, dividido pela variação do tempo. Velocidade média é a variação do espaço, dividido pela variação do tempo. A variação do espaço, né? Onde que ele chegou no 50, onde que ele saiu ao 0. Então, 50 menos 0. O do tempo, onde chegou 10, onde saiu 0, 10 menos 0. Subtraiu, deu 50, sobre 10, dividiu, deu 5 metros por segundo. Como que vai ficar essa função, então? Bom, eu vou fazer o seguinte. O espaço é igual ao espaço inicial, mais a velocidade vezes o tempo. O espaço é igual. Quem é o espaço inicial? 0, né? Que é o tempo. 0. Ele saiu de 0, tempo, 0 metro. Então, 0 metro. Mais a velocidade. Achamos aqui, ó, 5. Né? 5t. Então, vai ficar que jeito? Essa é igual a 5t. Vamos analisar essa função horária, se é certo? Vamos lá. Vamos pegar o tempo, que é o t. 2 segundos. 5 vezes 2, 10. 4 segundos. 5 vezes 4, ó, 20. 6 segundos, 5 vezes 6, 30. 8 segundos, 5 vezes 8, 40. 10 segundos, 5 vezes 10, 50. Você pode olhar que jogando nessa função, vai observar aqui, ó, que está dando certinho com o espaço que ele percorreu. Beleza? Qual é a diferença entre um e o outro? Aqui no caso, no movimento retilíneo uniformemente variado, você vai ter aceleração, né? E o que nós aprendemos lá no movimento retilíneo uniforme? No caso é a velocidade média, né? Que nós aprendemos. E aqui o que nós vamos ver, ó? As fórmulas, né? Do movimento uniformemente variado, que é a função horária, que é esse aqui, ó, S, né? Representando a posição. O S0 representando a posição inicial, V0 a velocidade inicial, o T o tempo e o A a aceleração. E esse 1 sobre 2 aqui é uma constante que vai aparecer na equação da função horária, tá? Essa é a imposição do tempo no caso. E também sobre a equação de Torricelli, que é velocidade ao quadrado igual a velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, vezes a distância percorrida, que é o delta D aqui. Delta D é a variação, né, da distância. E essa variação da distância, pessoal, é o que? É a distância final menos a inicial, né? Nós iremos utilizar constantemente no movimento retilíneo uniformemente variado a aceleração, que é você pega a variação da velocidade e divide pela variação do tempo, sempre lembrando que essa velocidade tem que estar em metro e o tempo em segundo, que é metro por segundo ao quadrado. Então, se tiver em quilômetros, você transforma em metro. Se tiver em minutos, você transforma em segundo. E se tiver em hora, também transformar em segundo. Aí nós temos aqui a equação, ou a função horária da posição para o movimento retilíneo uniformemente variado, que é aquilo que nós acabou de olhar aqui, ó. A velocidade, né, do movimento retilíneo uniformemente variado após o intervalo de tempo. Velocidade igual a velocidade inicial mais aceleração vezes a variação do tempo. E a fórmula de Torricelli, que é independente do tempo, né? Eu tenho a velocidade ao quadrado
igual a velocidade inicial. Sempre que aparecer esse zero aqui na base, né, significa inicial, ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes a variação do espaço. Esse delta aqui significa a variação. O que é a variação? Final menos o inicial. Então tem a variação do tempo, que é o t, e variação do espaço, que é apresentado pela letra S. A gente vai estar fazendo algum exercício, né? Exemplificando para você entender. O primeiro exercício aqui, nós vemos aqui que um carro encontra-se parado em uma rodovia federal devido a uma colisão de dois veículos que estão impedindo o tráfego normal da pista. Imediatamente, os dois veículos são retirados da pista e a mesma é liberada. O condutor do carro que estava parado, então acelera o carro, pisa no acelerador. Depois de passados 5 segundos, o velocímetro do carro marca 30 km por hora. Qual foi a aceleração média do carro? Então, presta atenção. Ele saiu, né, do ponto inicial e com 5 segundos ele alcançou uma velocidade de 30 km por segundo. Aí quero saber qual foi a aceleração que esse motorista comprimiu, né, nesse acelerador para alcançar essa velocidade. Aí nós temos aqui, né, a ilustração do painel, né, chegando aqui nos 30, né, km por hora. E temos aqui, ó, quando você for passar km por hora para metro por segundo, você vai dividir por 3,6, né? Porque uma hora tem 3.600 segundos. Aí você divide 3.600 por 1000, dá 3,6. E se você for passar metro por segundo para quilômetro por hora, aí você faz o contrário, você multiplica por 3,6. Bom, primeira coisa para você resolver, o que você vai fazer? Você vai tirar os dados que você tem no problema. Por exemplo, a variação da velocidade aqui é 30 km por hora, porque ele saiu, né, do zero e foi para 30. Então, 30 menos 0 dá 30. 30 km por hora é a variação da velocidade. Como é km por hora, eu vou transformar em metro por segundo. Então, vou dividir por 3,6. 30 dividido por 3,6 dá 8,33 metros por segundo. Né? E o tempo, que é a variação do tempo, ele saiu de 0 segundo e foi a 5 segundos conseguindo essa velocidade. Então, a variação do tempo, 5 segundos. E a aceleração média é o que eu estou procurando aqui. Ó. Então, utilizando a forma, a aceleração média é igual a variação do tempo dividido a variação da velocidade dividida pela variação do tempo. Então, a aceleração média é igual a variação da velocidade, já calculei aqui, ó, metro por segundo, sempre metro por segundo, dá 8,33, dividido pela variação do tempo, que é 5. Quando eu divido, dá 1,66, é o quê? Metro por segundo. Ah, pessoal, segundo ao quadrado aqui, tá? Toda vez que falar em aceleração, é metro por segundo ao quadrado, tá? Quando estiver falando de aceleração, vai fazer isso. Como que eu vou provar que isso aqui está correto? Vou pegar aquela fórmula da velocidade igual a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Então a velocidade é igual. Qual que é a velocidade inicial? Bom, ele começa do zero. Mas qual que é a aceleração? 1,66 metros por segundo ao quadrado. Qual que foi o tempo que ele levou para alcançar isso? 5. Então multiplicou, deu 8,33. Provou isso aqui, ó. Aí eu venho aqui e multiplico, vou transformar esse 8,36 metros por segundo em quilômetro por hora. Aí eu vou multiplicar por 3,6. Então deu 30 km por hora. Então provou que está correto, beleza? Movimento acelerado e movimento retardado. Quando que acontece isso? Olha aqui. Esse é o acelerado. Aí nós vemos aqui que a fórmula da velocidade, a velocidade inicial já começa com 15, né, mais 15 positivo. E no retardado, já começa com 6 mais 6 negativo. Então, sempre a velocidade inicial, quando for positivo, movimento acelerado. Quando for negativo, movimento retardado, né? Então, é assim que nós podemos classificar isso aqui. Bom, tendo uma equação aqui, ó, uma função da velocidade, como a gente vai calcular aqui a velocidade inicial, a aceleração, a velocidade no instante de 2 segundos
e a variação dessa velocidade nos 4 primeiros segundos. Bom, pessoal, a gente já vai observar aqui, ó, como eu tenho a velocidade é igual a velocidade inicial, mais a aceleração vezes o tempo. Então, quem que é a velocidade inicial? É o que está no lugar do v, né, 0. Quem que está no lugar v0 aqui, ó, é o 4. Então, já sabe que a velocidade inicial é 4 metros por segundo. E já inicia com 4 metros por segundo. E a aceleração? A aceleração é a constante. Então, a aceleração é aquele que está perto do t, porque não é a vezes t, né? Ó, a vezes t. Então, quem está próximo do t aqui, né? Na função? O 8. Então, a aceleração é 8 metros por segundo ao quadrado. Em 2 segundos, ele vai atingir qual velocidade? Aí sim, no lugar do t agora, eu vou substituir o 2. Então, eu tenho 4 mais 8 vezes 2. Aí eu multiplico primeiro para depois somar. 8 vezes 2, 16, com mais 4, 20. Então, 20 metros por segundo, né? Ele vai alcançar. Aí vai perguntando aqui qual a variação da velocidade nos primeiros 4 segundos. Tá? Nos primeiros 4 segundos, eu jogo o 4 aqui e vou observar que vai dar 36. Só que ele já começou com 4. Então, vou pegar o 36 menos 4, que deu o quê? 32 metros por segundo. Mais um exemplo aqui, usando a função horária do movimento retilíneo uniformemente variado, vai usar essa fórmula aqui, ó. O espaço é igual ao espaço inicial mais a velocidade inicial vezes o tempo mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado dividido por 2, né? Aí eu tenho aqui, ó. Eu tenho esta função aqui, ó, tá bem aqui, ó. Aí ele pergunta aqui, ó. Para mim tirar daqui, qual que é a velocidade, o espaço inicial dele aqui, ó, que é o S na base 0? 20, né? É 20, ó. Tá no lugar do S na base 0. Espaço inicial é 20. Qual que é a velocidade? A velocidade é aquele que acompanha o t aqui, ó. Então, ó, menos 2, tá aqui, ó. E a aceleração, como não tem número aqui, é o 1, né? Para mim ter 1 aqui, como é 1 meio, qual o número que tinha que estar aqui? Tem que estar aqui para aparecer o 1, o 2. Por quê? Porque 2 vezes 1 dá 2, dividido por 2 dá 1, né? Então, olha aqui, ó. 1 vezes 2, 2. Então, a aceleração ali é 2 metros por segundo ao quadrado. Então, seria o 2 aqui no A, né? Por causa do 1 meio da fórmula, ok? Então, isso aqui é só para você tirar o espaço inicial, a velocidade inicial e a aceleração dessa função horária. Por último aqui, pessoal, o último exercício, que é usando aqui a equação de Torricelli, né? Aí eu tenho aqui a velocidade, que é a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Tem aqui o espaço, que é o espaço inicial mais velocidade inicial vezes o tempo, mais aceleração vezes o tempo ao quadrado sobre 2. E tem aqui a equação Torricelli, né? Que é onde a velocidade ao quadrado é igual à velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, vezes a variação do espaço. Então, eu tenho aqui, ó, um determinado veículo em um certo instante possui uma velocidade de 20 metros por segundo. E a partir desse instante, o condutor do veículo acelera seu carro constantemente em 4 metros por segundo. Então ele estava a 20 metros por segundo e aí ele acelerou, né? Aqui metro por segundo é a velocidade. Quando aparece metro por segundo ao quadrado é a aceleração. Aí pergunta qual é a velocidade que o automóvel terá após de ter percorrido 130 km. Então ele estava numa velocidade, começou a acelerar o carro 4 metros por segundo ao quadrado. E quando ele andou 130 metros, qual a velocidade que ele estava? Então, vai usar a equação de Torricelli, né? Então, qual é a velocidade inicial? Tá aqui, 20. Tá aqui, ó. Então, ó, velocidade inicial ao quadrado. Então, 20 ao quadrado. Mais 2 da fórmula, vezes, né? Aí eu venho aqui, ó, o 4 daqui, ó, que é a aceleração, ó. 4 vezes a variação do espaço, que é 130. Aí 20 ao quadrado dá 400. Aí eu multiplico 2 vezes 4, 8. 8 vezes 130, 1040. 400, como é 1040, dá
1440. Quando o 2 está aqui no expoente, eu vou jogar para cá, né? Vai ser o radical. Aí tirando a raiz quadrada disso aqui vai dar quanto? Vai dar 38. 38 o quê? Metro por segundo. Então presta atenção. Ele estava 20 metros por segundo. Como ele imprimiu uma aceleração de 4 metros por segundo ao quadrado, com 130 metros que ele percorreu, ele já estava 38 metros por segundo. Beleza?